momento da discussão, mas já como o livro de Derrida, L'écriture et la différence, que também é de 65, acho, são livros que já põem ênfase sobre a diferença. Né? E a diferença é exatamente o que vai abrir a fase segunda do chamado pós-estruturalismo. Por isso, eu vou primeiro analisar o período, a passagem entre o humanismo e o anti-humanismo, com Sartre de um lado, Lévi-Strauss, Foucault e a semiótica do outro lado, e só depois pegar a segunda fase, que vai realmente florescer após 68. E neste caso vou, claro, dar ênfase ao trabalho do Deleuze-Guattari e da micropolítica, etc., etc. Bom, temos muita coisa para pensar aqui. Foi? Foi. Sim. Pensando aqui, pelo menos no Brasil, a gente vem discutindo bastante a universidade. A universidade está passando um momento bem complicado. E pensando nisso, né, tendo essa discussão como horizonte, a gente pode dizer que essa rearrumação, essa reorganização das instituições depois de 68, em certa medida, é uma vitória da tecnocracia? Acho que sim. Acho porque o ponto fundamental, e não é um ponto, é uma contradição fundamental. O ensino até 68 era na tradição do ensino da cultura burguesa. Um ensino sem finalidade. Exigir uma finalidade, ter um diploma que leva para um posto, um métier, era uma contradição, e mesmo os movimentos estudantis não tentava organizar essa lógica, que pode chamar-se de tecnocrática, da finalidade do ensino. Após 68 começa, mas com muita dificuldade. Porque 68 se prolonga até 73, mais ou menos, numa confusão enorme no âmbito acadêmico e social também. Mas é certo que a partir de 76 e os anos 80, radicalmente, o ensino entra nessa lógica. Isso tem muito a ver também com o fato de que, durante as 30 gloriosas de crescimento de 5% por ano, tudo era possível. Eu lembro, saí da universidade em 62, por aí, 62, 63, com diploma. Eu tinha todas as possibilidades. Tudo era aberto. Então, a questão do desemprego não existia. Por que reivindicar a finalização do ensino, a finalização tecnocrática do ensino, quando
você tem todas essas possibilidades abertas. A partir de 76, a crise do petróleo, a crise do sistema francês, do sistema econômico industrial francês. Bom, falei rapidamente das contradições da burocracia francesa, que levou a uma crise industrial, uma falta de competência internacional. Em cima disso, a crise do petróleo, da guerra no Meio Oriente, em 76. A partir desse momento, já o desemprego começa, e cresce até hoje, e a questão da finalidade do ensino vira uma questão fundamental. Mas na minha época, não era. E ninguém, nos movimentos estudantis, que não eram movimentos burgueses, mas eles, como era tão fácil, tudo era fácil, eles não colocaram em questão o fato da formação ser como o Bourdieu mesmo, o livro do Bourdieu, Les Héritiers, que implicitamente toca o ponto da cultura burguesa. Os herdeiros, a tese do livro é que o ensino não permite a ascensão social. O resultado da universidade, do sistema educacional em geral, é a reprodução das posições sociais dos alunos. Entraram como filho de tal nível e saíram ao mesmo nível. Bom, era a tese. Então, nessa medida, o Bourdieu tocava a questão, através da palavra da reprodução, tocava a questão da funcionalidade do ensino e da possibilidade do ensino de levar para uma posição social talvez melhor, talvez não, mas nem os movimentos estudantis, nem o Bourdieu questionavam o fato da universidade ter como valor fundamental o saber em si, o saber como saber, e não o saber para, saber tecnocrático. Então, não sei bem as várias vertentes da crise da universidade brasileira, mas para a época na França, é claro que a crise não foi identificada como uma crise da visão burguesa sem interesse, né? Como Kant dizia, não? O olhar estético sem interesse, né? O ensino sem interesse. Por acaso você vai achar um trabalho, tudo bem, mas não é a lógica do sistema de ensino. Depois mudou, e se você quiser chamar isso de sistema tecnocrático, tá? Com uma finalização do saber, com respeito ao mundo do trabalho, com respeito à sociedade, o que a sociedade oferece em termos de oportunidades, é bem nesse sentido que a evolução se fez. Uma coisa muito breve sobre o que está em pauta, e eu vou ter que continuar fazendo um pouco esse papel de mestre de cerimônias, porque nós precisamos abrir para
que as pessoas fora daqui possam perguntar aos que estão assistindo. Em relação à questão da universidade, é muito interessante porque o que acontece no Brasil, exatamente no início dos anos 70, é que essa razão pragmática, essa transformação, né, ela foi proporcionada, ela foi levada a cabo pelo regime militar, num aspecto extraordinário, porque, por um lado, é isso, essa absoluta submissão da universidade a um desempenho, a eficácia, a uma demanda exterior, digamos assim, ou seja, o abandono daquela perspectiva anterior em relação ao saber, e, ao mesmo tempo, um outro lado com o qual nós não sabemos lidar muito bem até hoje, que foi uma certa democratização da universidade, né? Uma amplificação maciça do ingresso da juventude na universidade. Então, nós temos esse angular aí para discutir. Mas, na verdade, o que eu queria era passar, não sei como, né, como é que se faz isso, disseram que eu deveria anunciar, né, que nós estamos passando a palavra para aqueles que estão do lado de lá das câmeras, para que eles possam perguntar. Alô? Dá para ver aí? Tá. Tudo bem? Sim. Bom, a gente está aqui na UNEB, em Salvador, e eu tenho uma pergunta simples, assim, é só saber do professor como que você situa o Gaston Bachelard nessa primeira geração. Quem? Os estudantes Bachelard. O Bachelard. Obrigado. Bom, não por acaso não falei do Bachelard, porque realmente acho que bom, tem dois vertentes na obra do Bachelard, um vertente da epistemologia, do trabalho sobre a ciência, e o outro que está muito mais conhecido de um público mais amplo, que são os trabalhos sobre os sonhos, sobre o espaço, sobre a poesia. O Bachelard epistemólogo tem uma grande importância, junto com o Canguilhem, para a formação do Michel Foucault. Mas, realmente, é uma geração anterior, é mais ou menos contemporâneo com o Lévi-Strauss. Não lembro bem quando ele nasceu, mas mais ou menos ele deve ter pertencer à mesma geração. E o outro Bachelard, o Bachelard da psicanálise do fogo, etc., foi muito importante para a crítica literária, mas não para a crítica